pessoal, voltando aos nossos exemplos sobre sequência, tá? No vídeo passado nós mostramos que um limite lá de uma sequência, né, convergia, né, para um meio, tá? Usando a definição formal, né? E no finalzinho do vídeo, né, nós colocamos que era melhor fazer usando a própria definição, a maneira prática de cálculo de limite, né? Bom, nós vamos fazer agora exatamente isso, tá? Fazer dois exemplos usando propriedades práticas de limite, tá? Então, primeiro é esse exemplo aí, mostrar que a sequência definida dessa forma, ela diverge, né? Então, só é calcular o limite, tá? Então, vamos lá. Então, limite quando n tende para o infinito, de quem? De n elevado a 5 mais 3n sobre 2n à quarta mais 3n mais 1. Né? Então, só é nós colocarmos aqui o nosso n à quarta em evidência, né? Se colocar o n à quarta em evidência, fica com n à quarta, que multiplica n mais, então nós ficamos com 3n sobre n à terceira, 3 sobre n, né? E aqui nós ficamos com n à quarta, então fica 2 mais 3 sobre n à terceira, mais 1 sobre n à quarta, né? Bom, e daqui nós ficamos com o seguinte, né? Se eu cortar esse n à quarta com esse n à quarta, né, só é aplicar o limite aqui, tá? Só que quando eu aplico esse limite, né, essa parcela aqui, ela vai a zero, né, quando o n tende ao infinito. Essa outra aqui também vai a zero e esta daqui também vai a zero, tá? Então nós ficamos, na verdade, com essa parcela, esse termo aqui, né, essa parcela n, dividido por essa outra parcela aqui, 2, tá? N sobre 2. Né? Só que quando n vai para o infinito, n sobre 2, isso vai dar infinito. Tá? Então, esse valor aqui nada mais é do que infinito. Tá? Então, eu posso concluir que a sequência diverge. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui, tá? Terceiro, vamos analisar essa sequência aqui. Logaritmo neperiano de n sobre n ao quadrado. Isso aqui converge ou diverge? Então, nós ficamos com o limite quando n tende para o infinito, né? Então, dln de n sobre n ao quadrado. Né? Esse limite aqui eu caio numa indeterminação, tá? Que seria infinito sobre infinito, tá? E eu não tenho como fazer essa manipulação que eu fiz aqui nesses dois polinômios, tá? Não dá para fazer isso aqui, né? Só que a gente tem uma regrinha, né, que diz o seguinte: quando eu tenho um determinado tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tá? Eu posso usar uma regrinha para calcular o limite, que é chamada de regra do L'Hopital, né? O que diz a regra do L'Hopital? Diz o seguinte, que o limite, quando eu tiver nessas situações, tá, eu posso calcular o limite usando a derivada tanto do denominador quanto do numerador. Desculpa, do numerador quanto do denominador. Então, eu fico com o seguinte: isso aqui vai ser o limite, quando n tende para o infinito, de quem? De eu calcular a derivada, né, sobre n ao quadrado
de eu calcular a derivada desses dois expressãozinha aqui. Então aqui eu estou usando exatamente a regra de L'Hopital. Acho que tem um S aqui, né? É L'Hospital. Bom, mas isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o limite quando n tende para infinito, né? Bom, aí você faz, né? Quanto é que é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo é 1 sobre n, né? E quanto é que é a derivada de n ao quadrado? Isso aqui vai dar 2n. Né? Então, isso aqui nada mais é, né, do que o limite quando n tende para infinito de quem? De 1 sobre, então nós ficamos com 2n ao quadrado. Tá? Ora, mas isso aqui, né, quando n vai para infinito, 1 sobre 2n ao quadrado vai a zero. Tá? Então, esse limite aí vai dar igual a zero. Tá? Então, eu posso concluir que a sequência, tá? Então essa sequência aqui converge. Então, nossa sequenciazinha, ela converge. Temos aqui algumas propriedades. Vamos considerar duas sequências, AN e BN, sequências que convergem para A e B. Tá? Então, só de salientar que o limite existe, então as propriedades que nós vamos colocar aqui só tem sentido se esses limites existirem, tá? Se esses limites não existirem, tudo que eu falar aqui perde sentido. Então, sequências que convergem para A e B, tá? Respectivamente. Então, tá? As regras que eu vou colocar aqui, tá? Só as regras são de limites, tá? Não muda nada. Tá? Então, as mesmas vocês viram o limite. Então, a primeira coisa é o seguinte, é que o limite quando n tende para infinito, se eu pegar uma constante k e multiplicar por an, isso aqui nada mais é do que k vezes esse limite a. Tá? Isso aqui para todo k pertencente aos reais, tá? No caso, uma constante, tá? Eu não vou escrever a palavra constante, tá? Mas subentendo que esse k é uma constante. A segunda, que o limite de, quando eu somar ou subtrair essas duas sequências, tá? E eu calcular o limite, tá? Isso aqui nada mais é do que eu somar ou subtrair, tá? Esses dois limites, tá? Então o limite da soma, na verdade, seria a soma dos limites, tá? Vale também para a diferença, tá? A terceira, se o limite existir, tá certo? Então eu também tenho isso aqui, o limite do produto de AN vezes BN, tá? Isso aqui também vai ser igual a A vezes B. Tá? Então, se os limites existirem, então o limite do produto é o produto dos limites. Tá? Então, todas as definições aqui que nós estamos colocando de limites, tá? Limite de sequência, são as mesmas de limite de funções. Tá? Não muda absolutamente em nada. Tá? E por último, aí eu vou colocar aqui vamos colocar assim, limite de, quando n tende para infinito, de AN sobre BN, né? Isso aqui vai ser igual a A sobre B, tá? Lembrando, tá? Tem que colocar aqui a expressãozinha se o B for diferente de zero. Tá? Então, isso aqui só tem sentido se esse B for diferente de zero. Tá? Observe que esses termos aqui, você pode até comentar, mas esses termos aqui, o B pode ter termos nulos, o BN pode ter termos nulos, o BN pode ter termos nulos, não tem problema nenhum, tá? Apenas que o limite dele não pode ser nulo, porque se for nulo, essa expressãozinha aqui deixa de ter sentido, tá?
Mas se esse B for diferente de zero, o limite for diferente de zero, o limite do Bn for diferente de zero, então automaticamente isso tem sentido. Tá? Lembrando que quando você tem um limite que a gente diz que o B é diferente de zero, tá? Então isso aqui quer dizer o seguinte: para termos extraordinariamente grande ou suficientemente grande, tá? Esse Bn, tá? Todos os valores vão ser não nulos. Tá? Então, a partir daí, você pode considerar esse quociente. Tá? Enquanto os termos forem nulos, não tem sentido eu colocar o quociente. Mas quando os termos forem diferentes de nulo, eu vou lá e posso colocar o quociente. Tá? Daí, como o limite, quando nós falamos em limite, tá? Nós trabalhamos exatamente com valores extremamente grandes, o n é extremamente alto, tá? Então, automaticamente, os valores que você está trabalhando são sempre valores não nulos. Tá? Então, as regrinhas que vocês têm aí são de limites, tá? Não precisa colocar exemplos, na verdade, você quando está trabalhando, você automaticamente está usando essas regras sem sentir, tá? Exemplo que nós fizemos agora há pouco, nós usamos essas regras sem em nenhum momento estar mencionando essas regras. Tá? É claro que é bom saber a ideia dessa regra. Tá? Eu não vou demonstrar essa regra, porque essas demonstrações vocês já viram isso em cálculo, tá? Utilizando lá em limite, então não precisa demonstrar. Em todo caso, se vocês forem fazer o curso de análise, tá? Automaticamente essas regras vão ser demonstradas no curso de análise. Tá? Bom, o que eu posso colocar aqui como observação é se eu tenho uma constante K. Tá? Vamos pegar módulo, né, para trabalhar com módulo negativo. Tá? Se K for menor do que 1, então o que eu tenho é o seguinte, é que essa sequência aqui, K elevado a N, tá? Ela vai ser uma sequência convergente. Tá? No entanto, no caso ela vai convergir, né? Vou colocar aqui, né? Ela vai convergir para, se o K for menor do que 1, né? Então vai convergir para 0. Né? Então isso aqui vai ser extremamente grande. Como o K é menor do que 1, então esse número vai se tornando cada vez menor. Né? Então, entretanto, se o K for maior do que 1, tá? Maior ou igual a 1, né? Então, a sequência, então, vou colocar assim, K elevado a N, né? Ela diverge. Então, sequências monótonas e limitadas. Vamos definir primeiro o que é uma sequência monótona, tá? E depois trabalhar com sequências limitadas. Tá? Então vamos lá, definição. Então, uma sequência AN é dita monótona se for crescente ou decrescente. Tá? Então, se for crescente ou decrescente, ela é dita uma sequência monótona. Tá? Lembrando que se for constante, automaticamente ela não será monótona. Tá? Então, por exemplo, essa sequência aqui, 1 e assim por diante, tá? Ou seja, 1 elevado a n, tá? Ela não é dita monótona, tá? Ela não é crescente e nem é decrescente. Então, vamos pegar aqui alguns, mas o que vem a ser uma sequência crescente, né? A sequência AN é dita crescente
se a n for menor ou igual, né, a n mais 1 para todo n pertencente aos naturais. Tá? Bom, posso colocar aqui um exemplo de uma sequência... Não, vou colocar depois. Segundo item, né, a sequência... A sequência AN é dita decrescente se AN for maior ou igual a AN mais 1, né, para todo N pertencente ao conjunto dos números naturais. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplozinho, dois exemplozinhos besta, tá? Besta entre aspas, né? Se eu pego essa sequência aqui, 2n, tá? Vai ser igual a quem? A 0, começar o n com 0, né? 2, 4 e assim por diante. Tá? Essa aqui é uma sequência crescente. Né? Bem simples de observar, né? Se eu pego essa outra aqui, né? 1 sobre n, nossa sequência tradicional, né? Que vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, né? 1 meio, 1 terço e assim por diante. Né? Essa aqui é uma sequência decrescente. Decrescente. Então, um exemplo aí de duas sequências crescente e decrescente, tá? Então, automaticamente ela é dita sequência monótona. Tá? Se isso acontecer, é dita uma sequência monótona. Tá? Se você pegar essa sequência aqui, por exemplo, ela nem é crescente nem é decrescente. Tá? Vamos pegar esse terceiro aqui, exemplo. Vou colocar aqui menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Eu peguei n mais 1 exatamente para garantir que o primeiro termo é positivo. Então, quando vai pegar, vai ficar o quê? 1, né? Quando n for igual a 1, isso vai dar 1. Quando n for igual a 2, vai dar... Então ficaria negativo, né? Então dá menos 1 meio. Né? E o próximo termo vai dar 1 terço. Aí o próximo termo vai dar menos 1 quarto. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa sequência aí é uma sequência que não é monótona. Observe o seguinte, se n é par, o que eu tenho é o seguinte, tá? Então eu vou ter, se o n for par, então 2, né? Então ficaria esse termo aqui, tá? Menos 1 meio, menos 1 quarto, menos 1 sexto e assim por diante, tá? Então eu vou ter que a n vai ser menor do que o nosso AN mais 1, né? Se o n for par. E se o n for ímpar, né? Então eu vou ter 1, né? 1 terço, então eu vou ter, se o n for ímpar, então o AN é maior do que o AN mais 1. Tá? Então essa sequência aqui, ela nem vai ser crescente nem vai ser decrescente, tá?
Uma sequência vai ser dita limitada, né? Vamos colocar a definição aqui. Uma sequência AN é dita limitada. Bom, dizer que é limitada é porque é limitada superiormente e inferiormente, tá? Então, a gente vai colocar em termos de módulo para garantir exatamente que aconteça as duas coisas, tá? Se existe um certo M pertencente ao conjunto dos números, vamos colocar reais, né? Não tem problema nenhum colocar quantos números reais. Aqui a gente pode sempre limitar. Tal que módulo de AN vai ser menor, né, do que esse M para todo N pertencente ao conjunto dos números naturais. Tá? Então, uma sequência vai ser dita limitada se existir um limite superior e inferior para ela, tá? Ou uma cota superior ou uma cota inferior. Tem que trabalhar com análise. Mas vamos só pegar um exemplozinho aqui bem simples. Se eu pego essa sequência aqui, menos 1 elevado a n sobre 2n, 3n mais 1. Essa sequência aqui é limitada. Pois, se você analisar aqui o módulo dela, tá? Então vai ficar menos 1 elevado a n, né? Sobre 2n, 3n mais 1. Né? Isso aqui vai ser igual, né? Então eu estou trabalhando com módulo, né? Então esse menos 1 vai embora, né? Então ficamos com 2n sobre 3n mais 1. Como aí o n pertence ao conjunto dos números naturais, né? Você pode dividir aí o n com n aí, né? Essa expressãozinha, né? E deixar essa expressãozinha da seguinte forma. 2 sobre 3 mais 1 sobre n. Tá? Bom, tirei o módulo porque o n aqui pertence ao conjunto dos números naturais, então não precisamos do módulo. Tá? Bom, só que para n suficientemente grande, tá? Isso aqui é um valor real, tá? Pequeno, mas é um valor real. Você está somando 3 a esse número pequeno, tá? Mas sendo um número real, tá? Então você tem que o numerador, o denominador sempre vai tendo uma fraçãozinha, diferençazinha, tá? Então esse valor aqui, ele é menor, tá? Do que 2 sobre 3. Tá? Então, de fato eu posso considerar, tá? Se nós estivermos trabalhando com módulo, não tem problema, tá? Se eu botar um módulo aí, tá? O que você pode concluir é o seguinte, é que essa sequência aqui, ou seja, menos 2/3, esse valor aqui, ele está limitado inferiormente por menos 2/3 e superiormente por 2/3. Tá? Lembrando que quando a gente trabalha com módulo, né, então automaticamente você pega só um valor positivo. Tá? Então, ele é limitado inferiormente por menos 2/3 e superiormente por menos 2/3. Então eu posso garantir de antemão que essa sequência ela é limitada. Tá? Bom, pessoal, na próxima aula a gente colocamos aqui alguns teoremas sobre limites de sequências, tá? Algumas questões sobre sequências monótonas, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não gosto de trabalhar com vídeo longo, acho que meia hora de vídeo já é suficiente, tá? Bom, próximo encontro a gente se vê, até mais.